Olá, tudo bom? Nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre o terceiro mandamento. O texto do terceiro mandamento diz: santificarás o dia do descanso. E, como sempre, eu digo que a explicação que vem ali tem uma pergunta: o que significa isso? E a explicação é: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. E agora nós vamos meditar um pouquinho sobre o que tem a ver, gostar da palavra de Deus e considerá-la santa com santificar o dia do descanso. Nós temos que prestar atenção, em primeiro lugar, no que significa esse guardar o dia do descanso. E o texto que está de base nisso é Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler do verso 9 até o verso 11. Eu estou usando a versão da NVI aqui, NTLH, mas tudo bem, qualquer versão, tradução, nessa hora não é a discussão disso. E nós vamos fazer a leitura da seguinte forma: guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Isso é o que está escrito ali na leitura, É interessante você notar que existe um dia determinado que é o dia para ser santificado, Que é o 7º dia na semana. Esse dia era dedicado, ali era proibido qualquer forma de trabalho, não só das pessoas, mas isso inclui até os animais, E o propósito é que se descansasse das suas atividades físicas. Lembrando que naquela época o trabalho era uma coisa vista de um modo muito mais penoso do que hoje em dia, alguém que pode confortavelmente se sentar numa sala climatizada e ter um trabalho leve, Naquela época, falar em trabalho era realmente algo muito mais penoso para todo mundo, As pessoas tinham esse hábito de vida, de trabalhar do nascer do sol até a noite, mesmo sem iluminação e sem fazer pausa nenhuma, e era necessário que as pessoas tivessem um dia livre, portanto, para reunir na família, para meditar na palavra de Deus. Isso tudo era necessário. E aí nós temos uma orientação importante, porque Jesus, ao vir ao mundo, algumas coisas mudam, E uma das coisas que mudam é quando Jesus, Mateus capítulo 12, diz: pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. E ele começa a refletir que, ao invés do sábado servir as pessoas, eles transformaram isso de um jeito errado e as pessoas passaram a servir o dia do sábado. Inverteu-se a lógica. E é por isso que Jesus fala que ele tem autoridade sobre o dia do sábado. E ele diz isso justamente no contexto em que ele faz um trabalho, ele executa algo num dia de sábado. E aí nós temos uma boa explicação. O apóstolo Paulo afirma na carta aos Colossenses, capítulo 2, os versos 16 e 17, qual é a regra no Novo Testamento. A regra é: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Esse é o ponto. Quando nós estamos como cristãos, não como judeus, mas como cristãos, lendo a Bíblia, nós vamos entender que o Novo Testamento traz uma reflexão, traz uma luz a qual explica as passagens do Antigo Testamento. Portanto, se eu tirar
todo o Novo Testamento da interpretação das leis de Deus, eu estou fazendo uma interpretação judaica, né, e não cristã. E 2, que eu estou selecionando qual é a parte que eu vou priorizar da palavra de Deus e qual parte da palavra de Deus eu desprezo, o que a gente não faz. Né? Eu expliquei no vídeo introdutório que nós consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Então a gente não despreza nenhum texto, mas a gente precisa de toda ela para dar contexto. Então, mesmo que a nossa leitura seja lá em Êxodo, seja no Antigo Testamento, como cristãos, nós não podemos ignorar o contexto bíblico do Novo Testamento. E nesse ponto, essas leituras são muito importantes para que a gente não faça uma leitura errada do texto. E aí, nós vamos entender o que significa essa palavra sábado. Sábado é a tradução que está em português, né? A palavra que é usada lá, que vai, né, do hebraico ali, Shabat, quer dizer, na verdade, descanso. Deus ordena que haja um dia de descanso. E esse dia de descanso, né, é a palavra que funciona como uma sombra no Antigo Testamento, e esse deveria ser obrigatoriamente o 7º dia, mas ele é uma sombra daquilo que viria, ou seja, o descanso verdadeiro não é um dia da semana. O descanso verdadeiro está em Cristo. O mandamento, ao usar o dia do descanso, estava sinalizando para uma realidade que haveria de se manifestar. E agora nós temos essa realidade, nós temos Cristo revelado a nós. Portanto, isso faz toda a diferença de como a gente lê esse mandamento, né? Justamente por isso faz sentido agora o texto lá de Colossenses que a gente leu. Que ninguém fique fazendo leis a nosso respeito sobre o que a gente pode comer, o que a gente pode beber, sobre quais dias, quais sábados e tudo mais. Né? Essas coisas estão presas a algo que sinalizava lá no passado uma realidade que ainda haveria de se manifestar. Agora nós temos Cristo e esse é o nosso descanso. Portanto, essa questão de ter o dia específico que você deve parar e ele tem que ser o 7º dia, ele fazia total sentido antes de Cristo se manifestar. Mas depois de Cristo, como cristãos que entendem que o sábado, o dia do descanso como o 7º dia, ele é um sinal de algo que deveria vir e que nós já temos, que é Cristo, não faz mais sentido, né? Ou seja, nós não temos nenhuma obrigação de guardar o dia específico da semana de 7º dia. Por outro lado, nós temos já no livro de Atos algo diferente. Os cristãos começam a se reunir no dia do domingo, né? Porque o dia domingo, que é o primeiro dia na semana, e não o sábado, que é o 7º dia? Porque eles estão se reunindo com a liberdade que eles têm no primeiro dia, porque marca o dia da ressurreição. Jesus ressuscita num domingo, né? A Páscoa, ela sempre cai com a sua data em um domingo, porque é o domingo que lembramos a ressurreição. E como os cristãos entendiam que isso é o ponto que funda toda a base da fé, a ressurreição de Jesus, então os cristãos passam a se reunir no domingo. E nós não estamos presos à regra de que isso deveria ser o 7º dia da semana. E aí nós temos um hábito que vem lá da Bíblia, está lá no livro de Atos já, né, dos primeiros cristãos se reunindo no domingo. E isso faz com que a igreja passe com o tempo a priorizar o domingo como esse dia onde nós dedicamos nosso tempo para a vida de culto, para a vida de oração. Né? Veja que nós não estamos falando de uma obrigatoriedade, né? Tem que ser o domingo, é um decreto, né? Nós não estamos falando de obrigatoriedade, mas estamos falando que no uso de uma liberdade que nós temos em Cristo, a igreja acabou tradicionalmente preferindo, no coletivo, lembrar o dia da ressurreição e não o 7º dia. E aí passamos a nos diferenciar, né, dos judeus com relação ao dia que nós guardamos. Agora, eu acho muito interessante a gente refletir sobre o que significa guardar esse dia do descanso.
Porque se você acha que guardar o dia do descanso é só ficar com o pé para cima, sem fazer nada, né? Isso não tem nada a ver com santificar. Aliás, você não precisa ser cristão para você santificar um dia desse jeito. Tirar o dia para não fazer absolutamente nada não depende nem de religião, nem de fé. Então, como você santifica as coisas se não é assim? Eu quero ler um trecho de que Lutero escreveu, refletindo sobre isso. Ele diz assim: por isso, quando se pergunta o que significam as palavras santificarás o dia do descanso, responde: santificar o dia do descanso quer dizer tanto como conservá-lo santo. E qual é o sentido de conservar santo? Outro não é senão falar, agir e viver de maneira santa. O dia em si não precisa de santificação, porque ele já foi criado santo. Mas Deus quer que ele seja santo para a tua pessoa. E isso eu acho que é uma meditação extremamente relevante. Santificar o dia não é porque o dia é mais importante. Deus está atrás de você, pessoa, não de uma data no calendário. E é justamente por isso que para você o dia precisa ser santificado. E agora vem a meditação. De sorte que se torna santo ou profano por causa de ti, dependendo das atividades a que nele te entregares, se santas ou profanas. Mas como se dá esse santificar? Não de maneira de quem se sentasse atrás do fogão e se abstivesse do trabalho manual, ou enfeitasse o cabelo, vestisse sua melhor vestimenta. Santificar, como ficou dito, é isso sim, tratar a palavra de Deus e nela exercitar-se. A palavra de Deus, porém, é o tesouro que tudo santifica. Isso é uma parte importante. Ficar sem fazer nenhum trabalho não é santificar, porque isso nem sequer fé cristã você precisa ter. Então, como você santifica a Deus algo se você nem sequer tem a fé cristã, né? É um contrassenso. Por isso mesmo que essa observação ela é pertinente. Você santifica o dia fazendo coisas que só podem ser feitas através da fé, né? E através da fé você vai olhar para a palavra de Deus, considerá-la santa e a partir disso santifica o seu dia, enchendo o seu dia com a palavra de Deus. Aí sim você está santificando o dia ao Senhor. Então como que eu vou valorizar a palavra de Deus? É por isso que a explicação do que significa esse mandamento tem a ver com palavra, né? Se eu desprezo a pregação da palavra de Deus, eu estou não santificando o dia, né? E, novamente, volta aquela questão, é idolatria. Se Deus não está no centro, existe outra coisa que está no centro. E aí eu preciso pensar. Desprezar a pregação, ou seja, não dedicar tempo, né, para a vida de culto, é sim um problema com relação ao mandamento de Deus. Aqui Deus coloca essa regra que realmente você deve separar um tempo para culto. E isso é algo que é importante na sua vida. Deus coloca isso sabendo dos motivos e por que isso é importante. E a gente vai discutir isso com o tempo também aqui nos vídeos. Mas o importante é lembrar que não dedicar tempo para Deus é extremamente perigoso para a tua salvação, né? Você brinca com a tua eternidade quando você não dedica tempo ao teu Deus. Ou você acha que a tua fé você pega assim no ar igual sinal de Wi-Fi, né? Você não pega fé desse jeito. A fé te é entregue pelos canais que Deus escolhe entregar a fé através de você. E se você foge da palavra de Deus, foge do culto, aonde que você acha que você está tendo a manutenção da sua fé que te mantém ligado à obra de Cristo? Isso é um ponto importante. Porque aquela pessoa que é cristã nominal, né, a gente tem muito isso no Brasil, aquela que fala, eu sou crente, mas só foi na igreja no batismo, na crisma, vai voltar no casamento e depois para ser enterrado, né? Essa pessoa, eu sinto muito dizer, mas ela
há muito não sabe o que é fé, né? O cristão de IBGE é o cristão que despreza a pregação de Deus e está seriamente brincando com a sua eternidade. Isso é perigoso, né? Quebrar esse mandamento te coloca em um risco sério na sua vida eterna. Isso vale uma reflexão e tanto, né? Será que realmente aquela preguicinha do domingo de manhã vale realmente o risco de uma eternidade sem Deus? É tão sacrificial assim você levantar um pouquinho mais cedo e ir no culto para ouvir a palavra de Deus? Só citando o exemplo do domingo, né? Não estou nem entrando em outras questões de vida de igreja. Mas será que essa pequena preguicinha ali, ou o horário do jogo, né, ele vale tanto a pena assim para você arriscar a eternidade? E aí vale uma reflexão muito importante aqui. Porque o que Deus está pedindo não é sobrecarga, é simplesmente gostar de ouvir a palavra e estar presente. O fardo de Deus é sempre leve. A consequência de se afastar da palavra de Deus é que não é leve. E aí entra a questão, desprezar a palavra de Deus é complicado. Olha o que está escrito em Tiago 1, os versos 23 e 24. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Ou seja, a palavra de Deus não fixa a raiz, né? Você não está firmado na palavra de Deus. A tua fé está firmada onde então, meu caro? A tua fé está no achômetro, né? Você se sentou no trono da sua vida, tirou Deus do centro e se sentou ali e vai achar que está tudo bem? Será que você é o Deus que vai te salvar na eternidade também? É por isso que vale uma reflexão séria sobre esse mandamento. Desprezar a palavra de Deus é muito claro. Por que as pessoas fogem da palavra de Deus? Isso vale a pena a gente dar uma olhada. Dá uma olhada no que diz João, o Evangelho de João. João 3, os versos 19 a 20. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Esse é o julgamento que Deus faz. Quando você despreza a palavra de Deus, é porque você olha para dentro de si, você prefere as suas próprias obras longe da presença de Deus do que as obras que você pode fazer à luz com Deus ao teu lado. Ou seja, você é teu ídolo, né? E quando você faz isso, você se esconde da presença de Deus porque as suas obras são más. Esse é o julgamento que Deus faz sobre você. Eu estou lendo aqui simplesmente o texto bíblico, mas colocando a seriedade do que significa esse mandamento. E isso não é um peso, né? Vou viver com medo de ir para o inferno. Isso não é evangelho, né? O evangelho não é tratar você na base da ameaça, de viver com medo de ir para o inferno. Mas o evangelho, ele deve apelar e ele grita para que você ouça a voz da sabedoria de Deus, né? Arrependa-se é um grito desesperado que o evangelho faz a você, dizendo assim, não é a vontade de Deus que você vá parar no inferno, de forma alguma. E ele está se entregando a você de muitas formas para que você receba, para que você seja salvo. Deus se entrega para você principalmente na palavra e você despreza. Você despreza os meios dele. Aí, né, o que sobra? Essa é a questão. Então, por isso, idolatria tem a ver também com esse mandamento. Por outro lado, como que eu vou viver a minha vida à luz disso? Então, é pesado? É difícil? Não. É simplesmente tirar do seu tempo o tempo necessário para santificar a tua vida à luz da palavra de Deus. É encher a tua vida com a palavra de Deus. É dar tempo para o culto, né? O culto, o verdadeiro culto, ele não prega a ideia das pessoas, ele prega o que Deus fala. Ele tem a palavra dentro dele de modo abundante.
E aí, dá um tempo para você ouvir a palavra de Deus, para você prestar culto a Deus e ser alimentado por Deus, cumpre esse mandamento. Isso não é de forma alguma pesada, isso não é de forma alguma uma exigência exagerada, né? A palavra de Deus, ela é um tesouro. E o que Deus está falando é trate como isso, né? Se o teu coração não trata a palavra de Deus como um tesouro, tem alguma coisa que ele está tratando como tesouro. O fardo de Deus é leve. O fardo de Deus inclui simplesmente ouça a palavra de Deus, goste de ouvi-la e esteja onde ela é proclamada, né? A função de uma igreja existir, né? Para que a gente precisa de uma igreja? A função dela é que ela é o lugar onde a comunidade escolheu se reunir para que a palavra seja anunciada. Ela existe por causa da palavra, né? Ela é um centro de pregação dessa palavra. Então, isso é o importante que você vai olhar quando você vai pensar em culto. Deus está se entregando para você na palavra. A sua fé, ela é mantida pela palavra. Então, para que você viva bem para a eternidade, para que você desfrute da presença de Deus com fé, você precisa desse mandamento, né? Simplesmente, não é só santificar o dia enchendo da palavra, aliás, não deixar, né? Perdão, a ação negativa ali que é abandonar a palavra, faltar no culto, né? Mas é buscar a Deus. E como eu disse, o Shabat, o descanso de um dia específico, era uma sombra. Hoje nós podemos encher a nossa vida com a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias podem ser santificados, porque todos os dias podem ser cheios da palavra de Deus. E aí nós temos aquele hábito muito bonito, né? Que é a devoção particular de cada um na sua casa, o que é um hábito muito valorizado entre nós, mas especialmente o hábito do culto. Porque no culto você vai ter não só a palavra, né? Você vai ter outras formas como Deus está se entregando para você, trabalhando em teu favor. Um dos nomes mais bonitos, né, que a gente usa para essa reunião da igreja não é nem a palavra culto, mas é a palavra serviço divino. Eu gosto dela porque ela mostra o que realmente acontece. Não é que você está aqui só para entregar algo para Deus, né? Mas é que Deus está aqui trabalhando em teu favor. É aqui que Ele está entregando a palavra que nutre a tua fé. Aqui Ele se entrega nos sacramentos, para que você alimente essa fé e você viva. Deus trabalha por você. Mas tem um mandamento que a gente vai olhar ali com muita atenção, então. É não correr da presença de Deus, querendo se esconder da luz como quem busca a escuridão. Porque é isso que a gente faz. E aí, o que está tirando você da presença, principalmente, né, dos cultos? É preocupação com saúde, é uma causa justa que você não tem como na igreja? Ok, existem coisas que impedem. Mas será que isso não é só a preguicinha do domingo? Não é aquele senso de eu não preciso disso sempre, como se alimento fosse uma coisa para fazer só de vez em quando, a gente não precisa sempre estar sendo alimentado? Será que isso não é o teu coração buscando outras coisas e eu prefiro a minha cama no domingo de manhã do que a casa de Deus? Será que isso não é simplesmente porque a tua alegria está em outras coisas e você não se alegra na presença de Deus? Esse mandamento leva a gente a pensar sobre essas coisas. E também leva a gente a pensar o quão idólatra a gente é, né? Às vezes, essa tentação é forte. Deus abençoe você na meditação desse mandamento que encerra esse ciclo dos 3 primeiros mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus, né? Porque daqui para frente a gente vai falar do nosso relacionamento com o próximo. Deus abençoe vocês nessa meditação e a gente segue a conversa daqui para frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.